Conheça então o Jomásio Avelar e a ONG Conselho Brasil Nação. Em 1990, em pleno governo Collor, a população estava assustada com a alta inflação do país e mais com a insegurança gerada pelo próprio plano Collor, que confiscou os recursos financeiros do cidadão. Diante daquela situação, então, peculiar, nós decidimos criar o Conselho Brasil Nação, que é uma instituição que tem por objetivo elaborar propostas que signifiquem solução efetiva para os nossos problemas. Dar palpite a respeito de problemas, palpite a respeito de soluções, muitos podem dar, mas fundamentá-las e pensar no tempo longo e pensar em soluções duradouras, é preciso então ter uma instituição, um locus, um grupo de pessoas abnegadas e voluntárias que dedicam-se a isso. Por exemplo, você faz uma lei, essa lei é à vontade do legislador, não à vontade da população. Você faz uma Constituição, se não for por uma Constituinte exclusiva, em que depois, e isso significa que depois da Constituinte, aquelas pessoas não podem mais ocupar cargos públicos, essas pessoas comporão uma Constituição isenta, que beneficie a todos e que seja uma solução duradoura para o país. Uma instituição independente, ela não aceita doação de governantes, de setor público, que a torna, então, isenta para a sua ação. Quem participa do Conselho Brasil Nação é qualquer cidadão que estiver interessado. No entanto, prevalece a participação de profissionais liberais, tendo em vista que são pessoas que já têm uma formação superior, pessoas que, em geral, se sentem obrigadas a devolver à sociedade aquilo que receberam, que normalmente estudam em escolas públicas, é muito comum isso acontecer, e são pessoas que sentem a responsabilidade de estar participando, o que vai beneficiar no futuro todos, inclusive suas próprias famílias. Nessa ótica do Conselho Brasil Nação, nós temos que entender o seguinte: a história do Brasil, a história política do Brasil no último século, é uma história errática, é uma história de pouco continuismo das coisas boas. Tivemos uma revolução em 1930, daí decorreu uma ditadura, depois veio um período democrático em torno da fase do Juscelino Kubitschek, do presidente Dutra, e depois caímos novamente num golpe, que foi a Revolução Militar, que se esteve no país por 20 anos. É preciso saber que os autores daquela Revolução de 1964 foram os tenentes preteridos pela ditadura Vargas. Implantaram e ficaram 20 anos. Esse regime se esgotou e depois vieram assumir a política no Brasil os exilados e caçados por essa mesma revolução. Eles que estão aí agora também se esgotando. Um dos últimos deles aí é o atual governador José Serra, que foi exilado e caçado naquela época. Então, a história do Brasil no século passado não compõe assim um planejamento de país, não compõe assim um resultado de um pensamento, de um planejamento de país. Então, nesse instante no Brasil, nós estamos na iminência de mudança de lideranças. Já no século XVI, um grande filósofo e cientista político chamado Montesquieu, que foi o criador da divisão dos três poderes, né, a sucessão de forma de poder, sucessão ao absolutismo, né, ele já pregava a necessidade da descentralização, que são soluções sempre mais sábias, mais eficazes, mais econômicas. E no Brasil tivemos um grande defensor dessas ideias, que foi o ex-governador Franco Montoro. Então, se essa nova geração tiver a sabedoria de aprender os conhecimentos ministrados por Montesquieu no século XVI, ver as lições dadas por Montoro agora aí no século passado, que deixou livros, deixou recomendações, poderemos inaugurar no Brasil uma nova era de prática da cidadania, que é o fundamental para a solução dos nossos problemas. Não adianta o governo competente,
que haja isoladamente, autocraticamente, que baixe as decisões. Precisamos de governantes que representem a população, que trabalhem com a população e que ouça a população, que sempre serão soluções mais sábias. Consentâneo com a nossa conduta no Conselho Brasil-Nação de examinar as coisas mais em profundidade, nós precisamos saber que a grande conquista havida há 15 anos, a grande conquista que houve há 15 anos da estabilidade monetária, ela contém em si um germe de destruição da própria solução. O que nós tínhamos antes do Plano Real era uma situação inflacionária cuja causa era gastar mais do que arrecada. E para equilibrar o orçamento, o governo emitia papel moeda para então equilibrar o orçamento. Isso é a causa da inflação. Após o Plano Real, foi deslocada essa solução. Ao invés de emitir papel moeda, o governo passou a emitir título público para equilibrar o orçamento. Continuamos ainda até hoje com a causa da inflação. Ou seja, nós gastamos mais do que nós arrecadamos. Mas para equilibrar, emitimos títulos públicos que é vendido para a sociedade. Então vejam, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade nesse fato. Por quê? A sociedade elege o legislador, elege o executivo, e o executivo manda para o Congresso um orçamento que depende da emissão de título público, o Congresso vota esse orçamento, e ele tem poderes para isso, que a população deu esses poderes para eles, não deu o poder de autorizar a despesa por título público, mas deu o poder para que ele vote o orçamento. E ele vota em nome do povo para a emissão de títulos públicos, para então com isso equilibrar o orçamento. Isso está hoje no Brasil regulado por uma lei importante chamada Lei das Responsabilidades Fiscais. Esta lei impõe para todos os governantes em todos os níveis, federal, estadual e municipal, regras de como se conduzir, para não gastar mais do que se arrecada. Isso funciona muito bem nos municípios, nos estados, menos na União. A União não está sujeita à lei de responsabilidade fiscal. É o nosso câncer na economia brasileira. Então, a gente ouve aí, certamente, governantes dos estados, dos municípios, ainda recentemente, há 2 dias, uma notícia de que os prefeitos estão fazendo um movimento para alterar a lei de responsabilidade fiscal. Isso será um erro. Os próprios políticos causando uma situação de instabilidade monetária para a população, que já renegou essa situação, que hoje aprecia muito bem a condição de estabilidade. No entanto, é preciso que os governantes, os políticos, que são líderes da sociedade, alertem a sociedade de que a nossa estabilidade monetária, ela contém uma bomba relógio, que é o tamanho da dívida pública causada pelo volume desses títulos colocados na sociedade. Hoje, a sociedade brasileira, ela é credora do governo federal de 1,5 trilhão de reais, que gera um custo anual de 160 bilhões de reais. É a maior despesa que tem o governo federal. Não se gasta mais do que isso com educação, nem com saúde, nem com nada, nem com a previdência social. A maior despesa chama-se juros, pagos pelo governo aos detentores desses títulos. Nós precisamos, no Brasil, ir em busca de segurança. A segurança reside na participação política. É aí que nós vamos fiscalizar os políticos, os dirigentes públicos, é aí que nós vamos contribuir para as melhores soluções, é aí que nós vamos encontrar um Brasil novo, dinâmico, ativo, em que os dirigentes tenham por obrigação ouvir o cidadão. Parabéns, Geomásio, e obrigado ao Conselho Brasil-Nação, que tem ajudado bastante o movimento Acordem em Progresso. Nós não só acreditamos, compartilhamos, mas trabalhamos para que o Brasil comece a, de fato, gastar menos do que arrecada, assim como cada família tem que fazer para sobreviver. E fazer também com que a gente passe a ser uma república federativa de verdade e não só nos livros de direito, onde os municípios tenham o seu real poder, tenham distribuído os seus recursos
e que possamos assim, cada um de nós, cidadãos, exercermos o nosso papel na política nacional. Entre no nosso site, cadastre-se e faça parte de nossa comunidade. Veja lá outros brasileiros que já estão fazendo parte desse movimento. Lá você pode encontrar maneiras de convidar os seus amigos, montar um grupo de discussão, participar dos nossos debates, seguir o nosso Twitter, dar a sua opinião e ser convidado para os vários eventos que têm acontecido em vários pontos do estado e do Brasil. Participe e seja você também dono, responsável e ativo na mudança que o país precisa já.